Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de cacau, um jogo muito bonito, muito estratégico, elegante, onde vamos aí plantar, cultivar cacau e vender cacau em busca de dinheiro, né? Ganha o jogo quem obter mais dinheiro nessa venda aí de cacau. Cada jogador representa o chefe de uma tribo e essa tribo aqui, ela já tem espaço, né, reservado aqui para até 5 sementes de cacau, tem aí espaço para 3 pedras solares e você começa colocando seu marcador aqui na posição -10, a posição de rio, que é quanto mais você tiver rio, né, associado ao rio, automaticamente aumenta a sua pontuação, né? Nesse jogo para 2 jogadores são removidas algumas dessas fichas aqui, né? E essas fichas de selva, elas têm representações diversas, então ela pode ser uma mina, que vai ter aqui 1 ou 2 dinheiros, né, moedas que você vai poder coletar. Pode ser templo, esse templo aqui, o primeiro jogador que tiver mais coletores ali vai ganhar 6 moedas, o segundo 3. Temos aqui pedra solar, você pode também ter, né? Cacau, plantação de cacau, 1 ou 2 plantações, né, juntas. Temos aqui uma peça de rio e ainda um mercado, né? Um mercado que pode ser de 2, de 3 ou de 4 moedas, você vende o cacau. No início do jogo, cada jogador tem aí a sua estoque, né, de 11 fichas, e essas fichas vão ter sempre 4 coletores. Só que os coletores vão estar em posições diferentes, então pode ser que tenha um coletor em cada lado, como é o caso desse aqui. Eu posso ter uma posição de 3 coletores de um lado e um coletor do outro lado, ou ainda 2 coletores de um lado e um em cada um dos outros 2 lados. Isso significa a força da ação que vai ser exercida. No começo do jogo, nós temos uma plantação de cacau e temos aqui um mercado de valor 2. Esse jogador aqui, por exemplo, ele vai colocar sua peça desse jeito, né? Por exemplo, aqui. Então ele vai coletar aqui 2 sementes de cacau e ele pode vender uma delas por até 2 moedas. Então o que ele vai fazer? Vender uma por 2 moedas. Está aqui. O outro jogador, ele pode colocar, e coleta uma nova ficha, né? O outro jogador, ele pode colocar uma posição estratégica, né, fora disso aqui, ou ele pode colocar numa posição que ele conecte duas regiões de selva. Mas ele não pode colocar diretamente do lado de uma outra ficha de um adversário, né? As fichas de selva não se tocam lado a lado e nem as fichas de coletores, nem os seus e nem os do oponente. Quando você faz essa situação, automaticamente vai acontecer a mesma coisa, ele vai pegar também 2 sementes de cacau, né, e vender uma por 2 moedas, aqui. Quando acontece essa situação, é necessário que abra-se uma ficha de selva. Então ele tem que colocar, esse jogador que é o segundo, ele tem que colocar uma ficha de selva. Ele coloca aqui e coleta uma ficha, uma pedra solar para ele, aqui. E abre-se uma nova ficha. O próximo jogador, ele vai fazer a mesma ação, ou seja, vai colocar uma ficha dele. Então o jogo vai sempre se desenrolando dessa maneira. Você coloca uma ficha sua, os seus coletores dispostos de um determinado modo, vai fazer a ação que está envolvida. Aqui no caso, por exemplo, ele coletou mais 2 sementes de cacau e vai coletar uma pedra solar. E essas pedras solares, elas têm uma função muito importante. A primeira função delas é, ao longo do jogo, eu posso simplesmente gastar uma pedra solar, né, e refazer a ação de um dos coletores. Então, se eu escolher esse coletor aqui, eu vou pegar mais 2 sementes de cacau e vou vender de novo por uma semente de cacau por 2 moedas, né? Então isso é importante. E no final do jogo, quando você colocou todas as suas fichas foram colocadas, você pode ainda utilizar uma pedra solar, se você tiver, né, para trocar de lugar uma dessas fichas de seu coletor numa outra posição. E aí nós vamos fazer a pontuação final, que é justamente quem tem mais dinheiro, a posição que você está no rio, né? Porque cada vez que você coloca um rio desse aqui, colocou aqui, tem um coletor, aumenta uma posição aqui, certo? E os templos só vão ser mensurados no final do jogo. E no final do jogo é que você vai ver quem tem mais coletores conectados a esse templo. Então se fosse assim, por exemplo, se acabasse o jogo dessa maneira, né? Aqui eu tenho o roxo com 4 coletores, ganharia 6 pontos, e o branco com um coletor apenas, ganhando 3 pontos. Então essas moedas todas são convertidas
e ganha o jogo quem tiver mais moedas, né? É um jogo bastante simples de explicar, fácil de jogar, mas tem esse quê estratégico, porque essas pedras solares, você replicar uma mesma ação é muito importante às vezes, né? E você no final do jogo conseguir fazer essa mudança, mudar uma peça de lugar para um outro lugar, pode fazer muita diferença em cima dos templos ou em cima de você conseguir vender por muito mais dinheiro, enfim, né? O nosso algo a mais fala justamente sobre o cacau, né, que na verdade aí é teoricamente o manjar dos deuses, né? Na cultura maia, na cultura asteca, essa bebida era muito forte, muito energética. Eles faziam aí, trituravam ele com milho, com pimenta, aromatizavam ele com baunilha e bebiam aquilo. Era uma bebida utilizada em rituais sagrados. Então, era muito importante. Sementes de cacau eram tratadas como moedas, né, em circulação lá, de tão importante que era o cacau dentro dessa cultura, né, da cultura dos maias, dos astecas. Com a chegada dos espanhóis, automaticamente, opa, aí tem coisa. Então misturaram aí essa bebida, né, que os maias, os astecas tomavam, que era o cacahuate. Então eles pegaram, misturaram, trocaram, botaram leite, açúcar e fizeram o chocolate que a gente conhece hoje, né? E aí você tem esse fenômeno mundial que todo mundo gosta, né? Esse chocolate é um negócio fantástico. E, obviamente, nos tempos atuais, aí, no final do século XVIII chegou no Brasil, né? Em 1920 o Brasil era top, era o maior produtor mundial de cacau. E essa história do cacau no Brasil é uma coisa de 100 anos e as coisas mudaram radicalmente. Já no final, já em 29, quando você tem a quebra da bolsa, você tem essa produção de cacau já sendo quebrada, né? Então você tem um grande boom aí nos anos 1900, 1920. No final, no começo de 1930, você tem aí uma quebra, porque automaticamente em África vários países começaram a produzir, então você tinha mais demanda de cacau, você teve a quebra da bolsa, então você tem uma baixa de preço, e aí acabou de vez, né, com essa produção cacaueira, né, ali no sul da Bahia, em 1989, com a vassoura de bruxa. Aí realmente acabou, dizimou, você tem uma praga que dizimou as plantações e você não tem mais essa exuberância aí do cacau brasileiro, né? Uma coisa interessante de falar é justamente como que lida a desproporção mundial. Os países que produzem mais cacau no mundo é a Costa do Marfim, Gana, o Brasil ainda é o 7º maior produtor. Então você tem produção boa aqui no Equador, né, em Camarões, em vários países tidos em desenvolvimento do terceiro mundo, principalmente África e América do Sul. Os maiores exportadores de chocolate, aí você tem a Suíça, o maior exportador aí, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda. Então, quer dizer, países europeus que não produzem absolutamente nada de cacau, vão ter aí a benesse de conseguir exportar esse produto com um valor agregado absurdo, né? Então, essa mudança radical aí da geopolítica é interessante dar uma olhada, né? Estudar um pouco isso, ver essa coisa em loco, né? Se você gostou do vídeo, gostou do nosso programa, amanhã, às 22 horas, nós temos uma live onde eu quero mostrar um pouco mais dessas pecinhas aqui, né? Porque às vezes aqui fica um pouco longe, a pedra do sol e tudo. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!